Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. E é interessante porque essa semana eu tive muitas pessoas que eu conheci, passaram por lá de lá, essa é a terminologia que se usa, né? Morreram, faleceram, desencarnaram, cada um fala da sua forma. E eu estava pensando assim, né, como o tempo passa, quanto tempo resta para cada um de nós, né, pelo menos nessa passagem física, que é o que a gente conhece, né? Eu não me lembro de absolutamente nada, se tem lado de lá, se tem lado de cá, não lembro de absolutamente nada, eu só lembro que eu durmo, acordo. O Jorge já falou aqui que tem a questão do sonho, tem a questão do sono, que um dia você não acorda, acorda de outro jeito. Isso aqui já foi muito explorado aqui. E aqui o Vida Inteligente está entrando agora, que a gente sempre fala dos 11 anos, mas nós estamos entrando agora aqui, né? Nós estamos conversando, nós estamos entrando no 12º já, 12º, né? Já 2005 para 2017, em julho, 26 de julho, Vida Inteligente vai completar 12 anos, né? E o Mosaicos do Novo Ciclo em 28 de setembro desse ano, também 12 anos. Mas o que são 12 anos perante o sempre, que a gente sempre fala aqui, né? Sempre fala. E um dia o Jorge está aqui, e eu quero aproveitar, já que se apresentou e está falando aqui para mim. Já falamos isso muito no passado, se é que existe passado, né? Existe só o agora, né? Mas tudo bem, já falamos sobre isso, sobre a questão do todo, né? Que muita gente fala, o todo, e filosofar é uma maravilha, né? Nossa Senhora, tem uma fala bonita, assim, você fica até bobo de ver falando do todo, fala, nossa, essa pessoa sabe o que é o todo, né? E tudo isso aqui, e aquela coisa outra também do sempre. Eu acho que um dia, até o programa, o tema está se apresentando aqui, o todo e o sempre. Eu quero um dia dissecar 2017, trazer o todo e o sempre de novo para o hoje, trazer o todo e o sempre para o hoje, para reexplorarmos ele, para mexermos um pouquinho mais nele, para tentar dar consciência nele. Porque você falar uma coisa é uma coisa, entender essa coisa é outra coisa, saber o que está falando é outra coisa ainda. E o assunto se apresentou aqui, né? Que bom. E eu acho que vai ser um dos próximos temas. Não sei quando, mas vai ser. Sempre. Você fala de sempre? Que lindo. Ai, que bonito. Quando a gente posta alguma coisa, não tô gozando, não estou fazendo nada. Quem me conhece sabe isso. Postamos aqui recentemente alguma coisa aqui na comunidade Vida Inteligente sobre essa coisa do sempre. Você viu, né? Foi magia, até você, né? Magia da linguagem. Isso, a magia da linguagem. E é bacana as pessoas fazerem, que bom, e começaram a desenvolver algumas frases próprias, né? Isso é bacana. Mas você tem que saber, será que você sabe o que é que você está falando? A palavra, o verbo tem poder. O que é o sempre, sempre, sempre? Nós já fizemos um programa o sempre, já falamos sobre o sempre 5, 10, 12, sei lá quantos anos atrás aí. Mas eu acho que está na hora da gente dar uma nova roupagem nisso. Uma nova roupagem não. Vamos arrumar a vestimenta aqui. Que, partindo da lógica que daí esse tempo todo conversando a gente deve ter amadurecido um pouco. Sem dúvida. Nós, vocês, todos Todo nós mundo. juntos. Então conversar sobre o mesmo assunto que a gente já tenha conversado, agora daí se criou um ambiente onde há capacidade de a gente falar um pouco a mais sobre aquilo, porque às vezes falar isso um pouco a mais há 10 anos atrás, daí ao invés de ser construtivo, seria destrutivo, sem né? dúvida, Ou desconstrutivo, porque né? não entendo nada, né? E agora, como a gente amadureceu nesse período, né? Você gostou da ideia ou não? Não, eu gostei, mas é o assunto assim, é o máximo da abstração que se pode chegar enquanto humano é tentar compreender o todo e o sempre. Mas se eu não tentar compreender, parei, né? Lógico, não tem sentido, e né? trazer isso à verbalização é extremamente útil e benéfico. Então tá aí, um dia desses vai ser o tema. Um dia desses vamos. Vamos mexer nisso. E o tema que se apresentou para hoje, né?
Antes de mais nada, então eu vou deixar você cumprimentar o pessoal, né? Porque eu falo pra caramba, né? A turma Olá a reclama. todos, é muito bom estar aqui de novo. Eu reclamo aqui, eu estava comentando com o Jorge antes da gente começar o programa. Falei, Jorge, nem vi algumas coisas, mostrei para ele aqui e tal. Falei, vem ver porque eu não tenho com quem conversar. Eu falo para ele. Vocês podem se impressionar com isso, como não tem com quem conversar? Você conversa o dia inteiro, você não sei o que lá, você está dentro do Face, não sei. Tá... Não, mas não é assim, gente. Não sei, tem gente que está entendendo o que eu quero dizer. Nós não temos com quem conversar. Às vezes você conversa com os outros, mas conversar mesmo você não consegue, né? Por isso que o saudosista, o bobão aqui, o Eustáquio, o saudosista, lembra com saudade do querido amigo e irmão Alvin, porque com o Alvin supria. O Alvin não tinha conversa fiada. O Alvin era aprendizado, você falava, ele era humilde de ouvir, ele falava, era uma sapiência verbalizada. Então isso era gostoso e a gente sente falta disso, de conversar sobre coisas, sei lá, com coisas que ele continua do mesmo jeitão. Beleza, tá aí, entendeu? Então eu falei pro Jorge, então quando ele vem aqui, eu tenho que dividir alguma coisa com ele, converso alguma coisa que eu não posso conversar com ninguém, porque não estou menosprezando ninguém, mas é diferente, você tem que conversar, você tem que ter a resposta de imediato e tudo, então isso é muito gostoso de acontecer. E quando a gente se encontra aqui, a gente sente esse prazer, realmente nós fazemos uma coisa agradável aqui. O Jorge fala que a gente se diverte, é uma diversão. E diversão não é ficar dando risada, achar graça, não. Diversão é alegria, é você se preencher de satisfação de poder, sei lá, né, tá num ambiente gostoso, é como se tivesse, cada um tem o seu, sentado numa praia, tomando vento, tomando sorvete. São momentos agradabilíssimos onde a gente conversa sobre coisas que a gente não pode conversar. Vai tomar café, você vai conversar o quê? Com quem? Na sua casa? Não. Em outros lugares? Não. E aí? Então, assim, é dentro daquilo que a gente tem conversado esse tempo inteiro, né? Então, cada coisa que a gente gosta é um conglomerado que a gente tem, né? Sem dúvida, Quem gosta de conversar de futebol, de luta, de corrida de carro, quem gosta de ir em shopping, né? Interessa o que seja, cada conjunto de gostos é uma determinante, né? E essa determinante daí na alma de cada um, ela tende a criar os hábitos, né? Os desejos, ela norteia a vida, né? E tem conglomerado que é fácil de ser atendido. Então, se você gosta de ir no shopping, você independe pega o carro, é shopping, e aí você atende todos aqueles desejos. Gosta de futebol, ou vai no estádio, ou vai assistir na televisão. Então você sempre consegue atender. Só que há conglomerados, né, que daí eles são mais difíceis de ser atendidos por falta de interlocução, né? E quando esses conglomerados eles são determinantes, a não alimentação gera em cada um a sensação de falta de alguma coisa. Então, assim, se a gente gosta de conversar sobre alguma coisa abstrata ou sobre os assuntos que a gente trata aqui, né? Não é em todo lugar, não é com todo mundo, não é com toda a profundidade. Então, são poucas as oportunidades. E essa coisa em cada um de nós, ela se ressente, mas tem uma diferença muito grande. O desejo, não é a vontade, o desejo, esses conglomerados que criam os gostares, os hábitos, os vícios, o que seja, as tendências, eles sempre são alimentados pelo externo. Então eu vou para o shopping, o ver, o comprar, o consumir me alimenta. Eu vou no futebol, daí a violência, o grito, o barulho alimenta aquela coisa que em mim vive daquilo. Quanto mais abstrato é aquilo que existe em você, ou aquele que existe em você, aquele conglomerado, ele passa a agir de uma maneira diferente, e ao invés de ele se alimentar de uma atividade externa, ele precisa ser colocado em prática, né, para que daí ele se exteriorize e alimente. É o contrário.
Então você não mais recebe, você precisa dar ao outro. E quando a gente gosta de conversar, vamos conversar sobre o sempre. Quando a gente vai conversar sobre o sempre, por exemplo, ao invés de eu estar me alimentando, estou alimentando o meu desejo de, eu estou alimentando, né, a minha satisfação do dever de falar sobre o sempre. Sim, é bem diferente. Sabe, é um viés, é uma mão diferente. Você não está esperando, você está compartilhando. E a pressão do eu superior de cada um, a pressão do espírito de cada um, né, ou a pressão da mente abstrata de cada um, para se manifestar, ela é muito maior do que a pressão que vem de fora para alimentar um desejo. A diferença é o quanto cada um de nós está permeável para entender que esse processo está acontecendo, porque na maior parte das vezes acontece assim, está acontecendo esse processo e eu preciso repartir a abstração, eu preciso, eu mesmo, né, não a minha identidade, precisa se manifestar, se extravasar no mundo físico. E eu confundo isso com o desejo de comer um bolo de chocolate, com o desejo de ir no futebol, com o desejo de... não sei o que fazer, estou assim, irrequieto, aí ao invés de você sentar a pensar ou sentar e ler um livro, você confunde aquele desejo de não sei o que com o desejo de consumir. Vai no shopping e consome. Percebe? É interessante, é bem o tema que nós vamos falar hoje, porque nós vamos falar hoje de dois seres de enorme importância. Por que, ô Jorge, já que nós estamos falando disso, por que numa humanidade, num todo, que a gente está falando hoje de todo, né? Dentro de todo esse sempre também, que a gente está falando de novo agora, e vamos voltar a falar outro dia, por que sempre o número de pessoas é pequeno? É interessante isso aí. Por quê? Claro que é. Não é o claro. O número de Cadê pessoas o claro? que se interessam por isso. Por quê? Por quê? Não devia ser o contrário? Não é o que não é o que a lei dita, não é o que as filosofias falam, tudo isso aqui. Por que sempre, até aquela filosofia, agora me veio aqui a cabeça, não sei, é mais fácil, como é que é, um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O camelo é aquela corda, né? Isso, exatamente. Quer dizer, tem uma simbologia nisso. Por que sempre são poucos, quando deveria ser o contrário? Por quê? É que nós estamos em um momento de desequilíbrio. Mas sempre foi. Você percebe desde o passado assim, poucas pessoas se destacaram. Destaque alguém que... Não, é que daí não dá para usar o termo sempre, né? Porque a gente vive um momento de desequilíbrio, desde um problema que aconteceu antes do nosso ciclo, foi no caso a queda da cadeia lunar. Aí isso transborda para o nosso momento evolucional. A humanidade adquire corpo físico, adquire matéria tardiamente, e tudo que ficou por se resolver, então ele vem gerando uma série de ocorrências, às vezes não previstas, né? E por conta disso, então a humanidade ela está em um momento de desequilíbrio de maneira geral. E o que tem sido feito desde o momento da queda é tentar colocar a humanidade de volta no estado de equilíbrio. Quando a humanidade estiver no estado de equilíbrio, não significa que todos vão se interessar pela mesma coisa. Ainda assim, vai haver 7 tônicas, ainda assim essa vai ser dividida em 7, cada ser humano com um perfil, com um aspecto, né? A diferença é que no estado de equilíbrio, cada estado de ser humano em si ele experiencia a paz. Vamos pegar a humanidade hoje. O errado na humanidade hoje não é que alguém se interessa por futebol e alguém se interessa por conversar sobre o imanifestado. Isso não é o errado. Isso é a idade evolucional de cada um. O errado é que, geralmente, o fato de eu me importar com uma coisa e você com outra, isso vai gerar um atrito. Então, o errado na humanidade hoje é a falta de paz, é a falta de equilíbrio naquela condição em que o ser humano está. Na estrutura sinárquica, né, que existiu sempre quando tem um impulso evolucional e começa uma nuvem, dispara uma sub-raça, e também na organização da Agartha, o modelo sinárquico ele não implica em que todos são exatamente iguais, não é uma linha de produção. Todos são
exatamente diferentes em sua igualdade. A diferença exatamente diferentes em sua igualdade. Interessante isso. é todos diferentes e todos iguais em uma coisa, em paz, cada um está exatamente aonde deseja estar, cada um está exatamente aonde deveria estar e cada um está exatamente aonde é feliz em estar. Então, em tomando esses 3 princípios como base, cada um tem um mundo perfeito e acabado. Eu sou um guerreiro, vamos fazer de conta, e eu estou feliz, então é ali que eu desejo, ali que é minha tônica, ali que eu estou preparado. Só que eu vejo que a guerra e o guerreiro e o estado sinárquico é aquele que defende a ética, a ordem, é o que faz guerra, porque a guerra não existe contra outro, né? Mas eu vejo que daí a arte da guerra, ela já não me dá mais paz, ou parece que eu gostaria de outra coisa. Vamos conversar. Que coisa? Eu gostaria de trabalhar a terra. Então vem cá, nós vamos te preparar, você não vai ser mais um guerreiro, nós vamos te preparar para você trabalhar a arte da produção da vida, né, que é criar alimento. E você vai se especializar no visível, no invisível, vai aprender a conversar com a terra, com as sementes, ver as vitalidades, as energias, conversar com os elementais que alimam e quebram as sementes para que se transformem em vida. Então você aprende a arte mágica de gerar. Da mesma forma, eu sou um trabalhador, e o trabalhador é aquele que trabalha a terra, é o que trabalha a arte, é o que trabalha a música, todos os trabalhos são iguais, né? E não há um desequilíbrio, né? Por exemplo, no nosso caso hoje no mundo, que a arte ela é usada como um ópio para o povo, né? Então, o que trabalha com a arte, ele ganha em um mês o que produz na terra não ganha na vida inteira. Isso é um desvio intencional, que não vem ao caso. Aí eu estou trabalhando na terra, mas eu percebo que daí eu quero alguma coisa além do que trabalhar os elementais da terra. No exato momento em que eu vejo que há a possibilidade de eu mudar, ou o desejo, ou a vontade de eu me transformar, então eu vou me qualificar para quê? Eu vou ser então um sacerdote, não de uma religião, porque não existe uma religião, não existe interface entre homem e divino, porque a paz só vem quando o homem e divino estão em uma unidade, né? Você é um sacerdote. Bonito, hein? A parte vem quando o homem e o divino, a paz só vem quando o homem e o divino estão em unidade. É. Gostei, 2 frases bonitas hoje. Estamos inventando, estamos indo bem. Por isso que eu estou repetindo. Estamos indo bem, né? Está indo bem. Então aí eu não quero mais trabalhar a inteligência da Terra, eu quero trabalhar o conhecimento cósmico. Devo ser preparado para ser um sacerdote templário. O que eu vou aprender? Ao invés de aprender o visível, eu vou aprender não só o invisível do visível, mas o invisível do invisível. Então aí eu consigo compreender todo o universo. E para que eu compreendo aquilo? Para traduzir, para repartir. Para que eu vou produzir na Terra? Vou produzir para repartir. Por que eu vou ser um guerreiro? Ser um guerreiro para repartir o quê? A ética, a preservação do equilíbrio. Entende? Sempre repartindo. E o guerreiro não necessariamente tem a conotação de coisa ruim, né? O guerreiro é aquele batalhador. A guerra é uma invenção humana, não existe, né? O estado mental de guerreiro, ele existe. Que é o que exercita a vontade, que é o que controla a si mesmo. Esse é o verdadeiro guerreiro, né? O conceito de guerra externa é uma invenção humana, e aí tem a ver com, no meu caso. Então, esse é o estado de equilíbrio, né? Isso é um modelo sinárquico. Então, daí no mundo hoje, o que está errado, o que está em desequilíbrio, é que cada um em seu próprio lugar, cada um em si, desconhece o que seja paz e confunde a paz com a satisfação, ou a felicidade, com a satisfação temporária dos desejos que nele existem. E uma coisa fantasticamente correta, quem falou, quem chamou a atenção para isso, né, porque é verdadeiro, é que essa paz, ela tem que vir de dentro de você. Óbvio. Eu só posso ser paz, eu só posso falar em paz se eu sou paz, se essa coisa reside dentro de mim. Que eu tenho que passar olha que aquela pessoa, aquele ser, ele me passa uma paz, uma sensação de paz. Quantas vezes a gente já ouviu falar isso aqui, né? Então, essa é a sensação. Então a gente não pode falar sem expressar a paz, né? Abundante acordes, os loquitur, a boca fala o que do coração transborda.
Se ninguém dá o que não tem, eu tenho usado muito essa frase. Você não pode de não dar o que se não propor tem. a ser um sacerdote se você é o caos em duas pernas. Não tem condição. Ninguém é perfeito, não é? A vida, ela é uma luta pela perfeição interna, só que em um nível de controle. Você pode ser imperfeito astralmente, mas ali você exerce a vontade para ensinar aquela porção que você chama de alma, né, a adquirir consciência. Quando aquela imperfeição é quem dá a voz, quem dá a tônica da tua vida, não adianta se fingir de sacerdote, é porque você não é o caos ambulante. Agora você viu porque que eu comecei a me entusiasmar com o livro que eu comecei a ler, né? Porque só nas primeiras coisas já dá esse entendimento. É porque são artigos, são compilações de ensinamento do professor, senhora, né? Então já... E feito por quem fez, né? Então Depois eu digo o nome do livro. Eu já publiquei hoje. É uma leitura de grande fôlego. Nossa, eu publiquei hoje na comunidade Vida Inteligente. Mas o tema que se apresentou hoje, nós estamos dentro do tema, foi de Blavatsky a JHS. Né? Por que apareceu Blavatsky a JHS? Porque teosofia e eubiose. Né? Blavatsky, que foi como é que a gente pode definir? O Jorge já vai definir lá. Eu vou deixar ele dar o título da Blavatsky. E o professor. Houve um divisor de águas, me parece. O professor deu sequência a Blavatsky. Então sempre nós falamos aqui, muita gente me pergunta, e eu não tenho a capacidade de responder por enquanto, né? Por enquanto, qual é a diferença entre... Outro dia mesmo me inquiriram aqui na lista, eu acho que eu passei para você, porque eu não me senti em condições de responder. Qual é a diferença entre teosofia e eubiose? Que papel teve Helena Petrovna Blavatsky e Henrique José de Souza? Quem foram esses dois seres? Então está aqui hoje, nós ousamos, a proposta é ousar deixar bem claro o papel de ambos, né? A relevância de todos, separar bem o significado, pelo menos, né? Da teosofia e da eubiose, né? Essa ciência, a ciência das idades, como é que é o nome? Como é que se fala o termo aí? Como é que é? A sabedoria iniciática das idades, é isso? É só ficar quieto que a coisa fica bem, né? Gupta Vidya. Bem, né? Então é isso. Jorge, então... Gupta Vidya é teosofia. Então, eu acho que hoje apareceu a oportunidade de a gente conversar sobre isso e esclarecer esse tipo de dúvida, né? Entre Blavatsky, Henrique José de Souza, teosofia e eubiose. Tá. Bom, primeiro, sim, eu não sou mais adequado a falar sobre Blavatsky, e se encontra sobre Blavatsky rios de conteúdo. Sim, na internet, né? Quem desejar conhecer sobre Blavatsky, leia Rosso de Luna. O Rosso de Luna escreveu Uma Mártir do século XX, ou alguma coisa assim. Acho que esse é o título. É mesmo? Sobre Blavatsky. Uma Mártir do século XX? Eu desconhecia esse título dele. E tem um outro livro... Blavatsky, a Esfinge, de Anna Kingford, ou alguma coisa parecida. Também muito bom, dá muitos detalhes sobre a parte oculta da vida de Blavatsky. Como é que é o título do livro? A autora, consequentemente? É Anna Kingsford, ou o sobrenome é parecido. Tá. E é Blavatsky, a Esfinge. Blavatsky, a Esfinge. Olha que interessante. Sim, e é interessante porque esse livro ele traz algumas coisas sobre a vida de Blavatsky desconhecida da maior parte dos teosofistas. Teosofista é quem faz parte da sociedade teosófica. Teósofo, aí é a Gupta Vidya. Então, o teosofista pode ser teósofo e o teósofo pode não ser um teosofista. Um eubiota é um teósofo, não é? Mas a gente já vamos separar as coisas bem, né? De maneira geral, o Rosso de Luna escreve muito sobre Blavatsky, né? O meu conhecimento é conhecimento de discípulo da eubiose sobre Blavatsky,
né? Vamos falar algumas coisas que podem ser faladas. Pode ser ditas, né? exato. Isso aí. Ficar Claro. bem claro, né? Para que não se melindre e não se ofenda a ninguém. Mas aqui eu acho que o bacana é isso que eu sempre falo, porque a gente instiga as pessoas a irem buscar mais informação. Vá buscar a sua fonte, vá buscar o seu às complemento. vezes, assim, eu recebo uns e-mails, assim, que são bons testes para ver se vale a pena continuar se preocupando em repartir um pouco do discípulo, né? E e-mails ofensivos, né? Ao que eu faço, ou ao que eu digo, ou a sociedade a qual eu faço parte, a mim não, porque eu pessoalmente não me ofendo, né? Não tem, movimento de retenção comigo é muito difícil, né? Até porque tudo isso que aconteceu eu resolvi, então não foi nada para... E um dos questionamentos é isso, que então eu falo, mas não concluo, ou eu omito intencionalmente. Ou então aparecer. O chato de entrevistador te corta, não, isso né, não, nunca. Nenhum... Mas isso eu ouço de monte. Não, eu ao contrário, eu ouço para você elogios, porque são as perguntas que as pessoas gostariam de fazer se estivesse sentado aqui conversando, né? E eu explico que daí eu sou um discípulo, eu faço parte de uma escola de iniciação que é a Sociedade Brasileira de Eubiose, a Ordem do Santo Grau, né? E na condição de discípulo eu reparto aquilo que um discípulo sabe, né? Se eu tenho uma função ou não dentro da sociedade, isso é uma coisa temporária. A única função que existe permanente em uma escola de iniciação é a função de discípulo, acabou. Isso aí. Né? E uma coisa que acompanha o discípulo, primeiro é a ignorância, porque ele tem que saber que é ignorante e tem que buscar sempre mais compreender, né? E a outra coisa básica que acompanha o discípulo é a ética com relação ao silêncio necessário. Se quando entra uma escola de iniciação, então você jura manter sigilo sobre o que ali lhe for revelado, jura não fazer mau uso. Se eu viesse aqui e contasse o que é desnecessário, eu estaria fazendo mau uso, porque pareceria que eu sou um revelador, então eu sei coisas ocultas, eu não sei nada, né? Não tem, sabe? Mas então, esses e-mails que às vezes eu recebo, e recebi nessa semana e semana passada também, ao invés de me fazer pensar em desistir do processo como um todo, tem um efeito contrário, e mostra que realmente o trabalho que a gente tem feito, que as instituições têm feito, o trabalho que o professor se propôs a fazer, ele é extremamente necessário à humanidade. Ai da humanidade se não viessem pessoas como Blavatsky, JHS, esses assim, né? Muito bem. Vamos lá. Então, antes da gente falar sobre Blavatsky nasceu... Bom, primeiro, ela não gostava de ser chamada de Blavatsky, não por causa do sobrenome, né? Mas porque, às vezes, assim, no mínimo, senhora Blavatsky, ou então Madame Blavatsky. Madame, bem conhecida, mais conhecida por Madame, né? Mas não Blavatsky, porque ela tinha uma personalidade absolutamente rebelde, controversa e às vezes agressiva, e ela dizia, tipo assim, um grego de saia, não leva nada na bagagem, falou, levou. Falou, levou, isso mesmo. Né? Isso fazia parte. Bom, mas então antes da gente falar do Blavatsky e do professor Henrique José de Souza, a gente tem que traçar um caminho para ver o porquê que ela veio, né? E depois o porquê que o professor veio fazer o que teve que fazer também. Isso, e eu gostaria que você definisse também, dê um título para Blavatsky. O que ela era? Ela era bruxa, ela era paranormal, ela era uma enviada, ela era o quê? Como é que você... O Jorge, como é que o Jorge define? Quem a qualificou, ela foi muito perseguida, né? Sim. Como natural, né? E quem a qualificava de charlatã, de bruxa, de mesmerista, de enganar os outros, né? De mesmer, do mesmerismo, né? E que ela forjava as cartas que recebia, tudo assim, era o pessoal consciente da contramão, da mão esquerda, que sabia que tinha que atrapalhar o trabalho dela quando foi fundada a Sociedade Teosófica, né? Blavatsky era um iniciado, um adepto, né, de alta estirpe, nasceu para isso. Sim, mas ela se iniciou em algum lugar, Blavatsky?
Todos se iniciam, né? Todos, né? Porque ela tinha, ela Não, mexeu em coisas não, a Blavatsky, as instâncias de Dzian. não, mas aí ela já estava sabida já. A Blavatsky, sim. assim, ela andou boa parte do mundo. A Blavatsky, quando ela veio para fazer conferências para vir na América do Sul, que ela foi no Peru e essas coisas assim, ela veio no Brasil, foi no Rio de Janeiro, que eu não podia deixar de ir. E a história não conta isso, mas ela esteve em Ponta Grossa, esteve em Vila Velha, no Paraná. No Paraná. Ela tinha que ir ali também. Então ela andou assim, e ela assim, se iniciou desde o Tibete, né, até o conhecimento em voodoo, né, em um determinado lugar nos Estados Unidos. Então ela fez parte de um processo de iniciação, então. Ela foi uma iniciada. Não, é que é diferente. É diferente. Diego. Se você pegar, né, o iniciado, que ele é um discípulo que atingiu um grau mais elevado, isso que eu quero ela esclarecer. não era discípulo. Não Tá. era um mestre. Tá. Né? Ela não era um mestre. Não, ela era uma pessoa que, assim, um ser que nasceu para isso. Tá. Assim, ela foi engendrada, tanto é que Blavatsky De onde é que ela veio? Agora eu te botei. Pois é, né? Veio lá de baixo? É muito provável. Muito provável, tá. Vamos dizer muito provável. A Blavatsky, ela, como todo ser que vem para fazer isso, ela daí não era você pegar as fotos de Blavatsky ao longo, você vê que não é a mesma pessoa. Tá. Então ela teve seus tulcos, então? 7. 7, beleza. São coisas que a gente precisa ir esclarecendo. Não, aí. teve 7, né? Tá. Então só isso já mostra a natureza dela, né? E ela estava, cabia a ela o empuxo de desenvolver, né, uma sub-raça da raça ária, que é um trabalho que cabe a Manus, né? Aí, então volto ao início e uma explicação primeira para mostrar daí onde se encaixa Blavatsky e depois onde vem o professor. Perfeito. Tá? Então você sabe que a gente teve a raça Bórea, Hiperbórea, Lemuriana, Atlante e depois a raça Ária, né? A raça Ária. Toda a raça mãe se divide em 7 sub-raças, né? A primeira sub-raça da raça Ária foi a Ária Hindu. A Ária Hindu, ela foi conduzida pelo Manu Rama, né? E se estabeleceu no que hoje se conhece como Índia. Depois veio a segunda sub-raça da raça Ária, foi a raça Aryo-Semita. A Aryo-Semita foi conduzida pelo Manu Urgardan e ela se estabeleceu na região do Eufrates e na Síria, onde tem batalhas hoje, Sim. né? E a região do Eufrates ali, Babilônia, Iraque, aquela região exatamente. ali, né? A terceira sub-raça ária foi a iraniana, conduzida pelo Manu Zoroastro, e ela se estabeleceu ali na região da Pérsia, o Irã hoje, né? Na região das Arábias, aquele eixo todo ali embaixo do Oriente Médio, e no Egito. A quarta sub-raça da raça ária é conduzida por Orfeu. Orfeu era um Manu, né, dos mistérios órficos, e ele deu início a esse processo de uma sub-raça inteira na Grécia. Sim. Então a Grécia é importante do ponto de vista civilizatório, porque ela foi um ponto onde eclodiu, onde se desenvolveu toda uma sub-raça, né, de uma raça mãe. E sub-raça não é um depreciativo. Claro. Sub-raça é uma divisão, uma macro divisão dentro de uma raça mãe, né? E aí, então, Orfeu, baseado na Grécia, ele desenvolve essa quarta sub-raça, né? E passa da Grécia, vai para a Itália, daí vai para a França, da França vai para Irlanda e Escócia. Isso é a base. Depois espalha, né, quando está
Então, a quarta coube ao Orfeu. A quinta sub-raça da raça ária são os teutônicos ou germanos. E o Manu da quinta sub-raça foi o Odin. Então, Odin não é lenda, né? Não é mito, né? Existiu fisicamente e foi o Manu dos germanos. E os germanos se espalharam pelo mundo inteiro, primeiro pela Europa, depois pelo mundo inteiro, e houve uma miscigenação, né? Aí chega um momento em que deveria se desenvolver a sexta sub-raça da raça ária, e o berço do desenvolvimento da sexta sub-raça da raça ária deveria ser Estados Unidos. A quem coube instalar as fundações do que viria a ser a base mental, espiritual, né, que prepararia o povo do país para que ali então se desenvolvesse uma sub-raça inteira e que nortearia o mundo por milhares de anos, né, foi Blavatsky. Então, o trabalho de Blavatsky era, nos Estados Unidos, estabelecer a base para que ali eclodisse, ali se desenvolvesse a sexta sub-raça da raça ária, que tem o nome de bimânica. Esse é um neologismo criado pelo professor Henrique José de Souza. Bimânica é de bimanas, né, mental concreto, mental abstrato funcionando junto. E aí, então, em equilíbrio, o poder temporal que detém Estados Unidos, junto com o poder espiritual semeado e alavancado pelas ações da Sociedade Teosófica a partir de Nova York, então se estabeleceria um equilíbrio, né, em termos evolucionais, se experienciaria a paz. Não aconteceu. Não aconteceu, não, lógico, não, lógico. Mas daí, isso que a gente vai conversar sobre daí a questão da vida de Blavatsky, né? Sim. Por conta de não ter acontecido essa florescimento da teosofia nos Estados Unidos na época em que deveria, o passo que seria depois dado, que se desenvolveria no país onde se desenvolveria a sétima sub-raça da raça ária, e o nome da sétima sub-raça é Atabimânica, né? Daí não só mais manas, mas também Atman junto, então espírito e mente unida no povo criando uma raça diferente, deveria ser no Brasil, mas bem mais para frente, né? E, então aqui o povo está sendo preparado, essa miscigenação, esse caldeamento racial, físico, astral, mental, e o espiritual aconteceria mais tarde, e dependeria do que aconteceria nos Estados Unidos. Por conta da queda dessa ação de HPB, né, nos Estados Unidos, então o trabalho de desenvolvimento da sexta sub-raça, que caberia a HPB e aos Estados Unidos, se transfere para o seguinte. Então, no Brasil, se desenvolve o trabalho de criação da sexta sub-raça e da sétima sub-raça da quinta. E tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, Vamos lá. Só terminar uma frase daí. Não perco o raciocínio. Que assim, todo local onde se desenvolve uma sétima sub-raça, no caso a Atabimânica, da quinta raça-mãe, também se desenvolve uma coisa que é chamada de oitavo ramo racial. O oitavo ramo racial é um pequeno núcleo civilizatório em termos de humanidade, e daquele núcleo civilizatório, não é, em termos espirituais, é que vão ser geradas todas as sub-raças da raça-mãe seguinte, né? Então, assim, milhões de anos para frente, né, estão sendo gestados junto com o desenvolvimento da sexta e sétima sub-raça, através do oitavo ramo racial. JHS entra na questão do oitavo ramo racial. Então, aí eu vou mexer numa coisa que a gente vem falando há anos e é notório. Isso aqui é histórico, não é coisa que a gente fala aqui, só se fala no Vida Inteligente, nada. Já falamos aqui no Vida Inteligente diversas vezes, todos eles, de uma certa forma, falharam em suas missões. Vou voltar a perguntar, por que
Porque que resistência é essa? Que erro é esse? Se são seres, claro, se são seres preparados para desenvolver esse tipo de trabalho, que envolve raça, que é uma coisa que a gente nem faz ideia, hein? Raras pessoas, eu não faço a mínima ideia. Eu falo aqui com o Jorge, fico aqui, eu fico ouvindo o que ele fala, mas não faço a mínima ideia. Na profundidade da questão, não faço mesmo. Então, a gente percebe que é um trabalho grandiosíssimo, né? Porque não estão falando de população, cidadezinha, estão falando de raça, de uma série de coisas. Então, mas você vê, então a pessoa começa a pensar, por que todo mundo errou? Errou não, por que todo mundo falhou? Já passou Blavatsky, aí já passou para o professor Henrique José de Souza, que nós vamos falar dele. De uma certa forma, o professor também, ele deixou a semente dele também, mas ele foi limitado pela vida, viveu o tempo que tinha que viver, deixou a semente plantada, outro vai ter que dar sequência nisso aqui, daqui a pouco, seja lá o dia que ele aparecer, a hora que ele aparecer, se ele aparecer, Maitreya, se ele vier aqui, eu acho, estou no achismo, e achismo não é ciência nem nada, ele vai ter as mesmas dificuldades. Ele vai pegar um mundo como nós estamos vendo aqui, que isso aí pode ser maia, mas nós estamos vendo essa maia que nós estamos vendo aí. Então, que explicação? Vamos falar de novo sobre isso aqui. Porque aquela historinha, então é utopia esse negócio de falar de o bem sempre vence o mal. Parece que o mal, parece que essa coisa, essa força antagônica, que ela tem que existir, né? A dualidade tem que existir em tudo, né? Para existir o equilíbrio e tudo. Por que sempre? Qual é o fator que leva um avatar, um bodhisattva, seja lá o que for o título, que não importa, né? Mas que tem uma visão, o que leva este ser, este missioneiro, seja lá, a falhar em sua tarefa? Que é uma realidade, a história está aí para contar. Qualquer personagem que você pegar ao longo da história, ele falhou. Mas ele falhou. Se você não faz uma corrida, mas não consegue atravessar a linha de chegada, você falhou. Não atravessou? Vamos lá. Depende se a corrida tinha o objetivo vencer, né? Se o objetivo era dar o exemplo, sim, aí ele ganhou, né? É que assim, não é possível que assim, vamos supor que a humanidade esteja levemente doente. O que se faz é oferecer o remédio, né? Mas aí a humanidade ela tem que desejar tomar o remédio. Sim. Não se faz como você dá remédio para criança que goela está fazendo abaixo, manha, que está doente e precisa tomar, você tranca o nariz, segura e enfila a goela abaixo. Isso não teria o menor valor evolucional, porque a humanidade ela tem que amadurecer por si. É um processo de aquisição de consciência. Quando esses seres vêm para tentar restabelecer a lei, como Krishna diz para Arjuna, toda vez, Alanu, que Dharma declina e a Dharma se levanta, eu me manifesto e segue, né? Toda vez que vem um desses seres para tentar restabelecer a lei ou desenvolver um passo seguinte para a lei, como no caso do trabalho de HPB ou de JHS, vem um entorno, não é? E esse entorno humano, às vezes vem um entorno invisível para a sustentação. Em todos eles, se pegar todos os manus, avataras, bodhisattvas, budas, todos eles tiveram um entorno invisível, e às vezes esse entorno invisível ele se manifesta numa ordem de sustentação ou num grupo de seres que sempre são os mesmos acompanhando todos eles, né? Isso é uma tônica, uma coisa muito interessante. Os que acompanharam Odin ficaram em torno de HPB, ficaram em torno de Dharana, que foi no início do trabalho de JHS, todos eles sempre vêm, né? Mas há o fator humano, a humanidade tem que fazer por si. O entorno humano aglutinado, ele tem que trabalhar para que a coisa aconteça. Quem é que está falhando? É o mestre que está falhando com os discípulos? O mestre, vamos dizer que cada um deles é um mestre, não, o mestre e a humanidade seriam os falha. Discípulos. Por que os discípulos sempre atrapalham os mestres? Não, o mestre nunca falha. Acontece o seguinte, Grego, é que daí não se pode iniciar a humanidade como um todo. A gente volta ao início da nossa conversa de hoje. Sempre vai haver diferenciação. Então, quando, por exemplo assim, vamos supor quando Buda
estava existindo. Quem sabia a respeito de Buda era um pequeno grupo do seu entorno. Depois, ao longo dos anos... Isso eles foram Por passando. exemplo, Blavatsky, quando ela abandona os Estados Unidos em 1878, e daí ela vai para a Índia, né? Aí depois da Índia ela vai para o Ceilão, Sri Lanka, né? Que é o Ceilão. Aí ali ela oficialmente se converte para o budismo. E ela não podia se converter para o budismo, porque ela pregava o Satya Nasti Parodharma, não existe religião superior à verdade. É a religião que ela estava preparando, dentro do Religas Religare, era a religião de Maitreya, né, que é unir o visível e invisível, o humano com o divino. Então ela se converte oficialmente ao budismo. Ela tinha conhecimento de que viria o Kalki Avatar a qualquer dia? Claro que tinha? sim, lógico que sim. Tá. Até porque já vamos conversar sobre, né? O entorno que deu suporte à HPB, que são chamados mestres, né? Moria, Kutume, Hilarião. Então, daí não eram pessoas, né? Então, quando eu falo assim, ela tinha um mestre que daí ela encontrou em Londres, né? E que depois disse que então ela teria que um dia ir para Nova York para fundar a sociedade e que deu um caminho para ela seguir. Daí esse mestre não é o mesmo que ela vai ver sempre, né? Ela então, quando se refere a Moria é uma linha, né, do Pramanta. É um conjunto de adeptos, né? E esse sempre vem gerar. Esses são o entorno que eu te disse que sempre acompanha, Sim. né? Mas ela tinha ciência, tinha noção do trabalho a ser feito, né? Mas eu até falei para você agora um pouquinho, que é uma coisa muito engraçada, que Kutume, Kutumpa é Kutume é o conjunto, né? Então o indivíduo singular é o e Kutumpa. plural. Exatamente. Então o Kutume, na verdade, seria um Kutumpa, mas na verdade ele tem um nome... É só nome separado, inclusive, não é um nome junto aqui, é separado. Kutume, Isso, Kutumpa, E por assim, um dos que seguiam e apoiavam o trabalho era o Djwhal-Khul, né? E Djwhal-Khul pertencia a uma das linhas, mas aí ninguém falava assim, olha, eu conversei hoje com o Djwhal. Assim, não, hoje eu conversei com o Kutume. Isso em si já era uma maia, né? Aí, mas consta que um dos Kutume, ao escrever sobre Blavatsky, ele fala assim, é a mais imperfeita das mais imperfeitas, a mais desequilibrada das desequilibradas, mas é o melhor que nós dispomos hoje, pelo tudo que ela é, pelo tanto que ela é e pelo que ela nem sabe sobre si mesma. Porque o que eu li dela, vamos dizer, claro, ela era nervosinha, temperamental. Não, a Blavatsky, então diz que ela tinha o dom dos 40... mal-humorada. O dom dos 40 idiomas, né? Então, ela conversava hoje fluentemente em qualquer um dos dialetos hindus, ou em sânscrito, ou em César. Foi dado a ela, inclusive, o conhecimento do César, sim. Porque a partir do César que ela conseguiu ler o Kyuté, de onde escreveu a Doutrina Secreta. Isso aí. E aí hoje ela conversava em qualquer idioma, e amanhã ela não conseguia, no outro dia seguinte, não conseguia falar uma frase naquele mesmo idioma. Então mesmo esse conhecimento, essa coisa só era dado, ela só usava quando necessário, o resto academicamente, né? E a gente pensa assim, Blavatsky foi assim uma gigante, né? E aí a gente imagina um asceta místico, estudioso, tranquilo, né? Como um mestre tibetano. E mesmo essa figura de mestre tibetano também é controversa, não é bem assim que as coisas são. Mas ela era uma pessoa que, até conseguir compreender qual o seu objetivo de vida, convivia em si com uma revolta, como é natural com qualquer um de nós. Sim. Enquanto não se descobre o objetivo, a revolta é a companheira diária, né? A questão é como a vontade lida com a revolta, né? E aí então Blavatsky comia
carne mais gorda possível, gostava de comer Era ovos. totalmente desregrado. Colocava banha, assim, todo mundo preocupado com a saúde dela, e ela doente, problema nos rins, no fígado, nos de respiração, coração, pulmão, né? E fumava e bebia, né? E assim, e completamente paciente um dia, completamente agressiva no outro, Isso. mas não aquela agressividade gratuita. Ela não tinha paciência com as ignorâncias. Ela em si não era ignorante, porque ignorância é avidia, né? Desconhecimento. E de avidia ela nunca padeceu, porque ela nunca foi ignorante. O que ela estava era um processo de descobrimento de si mesma. E até porque, como ela tinha que conviver com mais 6 iguais, era a mesma essência, e fazendo vários papéis, que não cabe comentar isso, que não é nosso objetivo, né? Então ela ia assim, de um processo de preparação, de estudo, né, no Tibete, onde ela tentou 3, 4 vezes ir, para só depois então conseguir, né, até ela estudar voodoo, como a gente conversou, e aí sai dessa parte de estudo e em 1861, 62, vai para a Itália participar da Batalha de Mentana lá, e essas coisas todas, que também não é o caso a gente comentar aqui agora, né? Então era um ser que não cabia em si. Acho que essa que é a definição para os grandes seres, eles não cabem em si, né? E aí há uma dificuldade muito grande de se adaptar aos padrões humanos. Ela nasceu em 1831 em Ekaterinslav, na Rússia, né? E vem de uma família abastada, de príncipes, princesas, coisas assim, tem uma ascendência nobre em termos humanos. E sempre foi muito irrequieta desde pequeno, e o gênio dela, ela sempre se comportou assim desde pequena, pacífica, agressiva em termos de impaciente, sempre foi, né? E aí, com 16 anos, e o nome dela era Helena Petrovna Fadeyev, esse é o nome dela, né? Blavatsky é do marido. E aí dizem para ela que era tão impossível que ela jamais ia conseguir se casar, né? Aí ela disse: não, eu vou me casar, e vou procurar qualquer um, mas especialmente um que, se eu o magoar, né, não vai fazer diferença nenhuma, eu estou preparado para isso. Ela vai e se casa com o Nikifor Blavatsky, do exército. E aí vem aquela questão, e ela tinha 16 anos quando casou com o Blavatsky, né? E ele tinha quase 50, tinha o triplo da idade dela, né? E aí se pergunta assim, mas daí qual o sentido dela casar com o Nikifor Blavatsky? Espiritualmente, ocultamente, o Nikifor era da mesma estatura que Blavatsky. Então não foi a casa, não existe a casa, eles eram complementos. Tá. Só podia ser com ele, e mesmo assim ela fica com ele pouquíssimo tempo, né? E aí... Mas ele não tinha consciência, né, do estado dele, né? O marido da Blavatsky, ou tinha? Ele tinha, só que assim, não se tem muito registro sobre ele. Ocultamente, assim, tem a questão exotérica, que é dada à humanidade, e tem a questão esotérica, que é oculta agora, Isso. E aos poucos vai ser dado. Esotericamente se sabe que ele sabia. Ele sabia. Sabia do que tinha que acontecer, tanto é que deu liberdade para a Blavatsky pegar e seguir fazer a vida dela, né? Em síntese, a Blavatsky ela falhou em muitas coisas, mas não falhou, quer ver, eu vou te falar. Ela conseguiu, o fato dela ter trazido a teosofia que etimologicamente então, é o conhecimento de Deus. Sim, mas é que a teosofia, você falou Gupta Vidya. Isso. Teosofia é a ciência do invisível. Sim. Né? E a teosofia, ela é praticada desde da época da Índia, do Império de Han, né? Ou se quiser ir só para ninguém tinha nominado ela de acordo. Quem deu o nome teosofia pela primeira vez, segundo a tradição ocidental, foi o Amônio Saccas, de 175 a 240 depois de Cristo, na Alexandria. Orígenes foi discípulo de Amônio Saccas, foi um neoplatônico. Sim. E aí o pessoal tentava, e Amônio Saccas de início ele era cristão, né? E aí quando ele abre mão dessa situação dele de ser cristão para daí então desenvolver esse novo conhecimento,
Então a igreja tenta desacreditá-lo, né? E aí fala que Sacas porque ele teve um período que ele era estivador, então Sacas dele ficar carregando as coisas assim. Não, só que o nome original dele era Amônio Sakia, porque toda a formação de filosófica, todo o conhecimento oculto que Amônio Sakas trouxe para a região Egito, Grécia, coisa toda, que influenciou todos os filósofos, né, foi da região da Índia ligado ao Sakya. Ele viveu tanto tempo e teve tanta relação com o conhecimento hindu primitivo que ele agregou o nome Sakya, né, no nome dele. E qual outra pessoa que vem à mente que tem o Sakya no nome? Siddhartha Sakyamuni, o Buda. Sakyamuni, exatamente. É o Buda. Então essa é a origem do Amônio Sakya, né? E então o Amônio foi que ele por primeiro criou o termo teosofia, né? E veio sendo usado. Só que de início bom, então a Blavatsky ela larga do Nikifor e sai virar esse mundo de cabeça para baixo. Você imagina uma mulher sozinha em 1800 e pouco, andando assim, Ceilão, Índia, Egito, né, Afeganistão, né, a própria Rússia, a região do Cáucaso, daí Tibete, China, América do Sul, Brasil. Então, e ela escreveu todos aqueles livros? Ela escreveu todos aqueles livros? Aí vem a questão, né, Grego, que fala assim, que ela dizia que, e ela tinha ciência, que às vezes ela estava escrevendo, mas daí não era ela escrevendo, era ela escrevendo. Sei. A Doutrina Secreta, um livro complexo sobre essa. E o primeiro que ela fez foi Isis Sem Véu. Isis Sem Véu, sim. E Isis Sem Véu, dizem que ela escreveu o seguinte: ela esteve no Tibete, né, e aí teve acesso lá ao Kyute e as coisas assim, e teve acesso a uns outros livros dos preceitos dourados, coisas assim, e aí memorizou o livro inteiro. Incrível, né? E depois, mais tarde, escreveu. Só que daí não é assim, né? Porque ela não memorizou o livro inteiro. Na hora que ela quis escrever o livro, né, ela sentou e começou a ler o livro e escrever o livro. Exatamente. Não então, tem isso de memorizar. Força de expressão. É um procedimento humano que você tenta guardar na mente concreta para depois você acessar e usar. E você esquece, né? E hoje o conceito de memória, inteligência, rapidez de raciocínio está baseado só naquilo que está armazenado nas gavetas da mente concreta, Sim. onde ele não esqueceu onde é que estão. Se aprende hoje, esquece amanhã, porque a ligação, né, vital entre esses pedaços de astral, onde está o conhecimento de mental, ela é muito tênue, né? Se você não praticar, você esquece. O acesso ao conhecimento real, daí não é mente concreta, é mente abstrata, né? Entrelaçada com o Budi. Aí, quando tem a mente abstrata e Budi, que é o mundo da intuição, aí você vai e assim, vamos falar sobre tal livro. Está um segundo. Ah tá, na página 5, no terceiro parágrafo, diz assim, diz assim, diz assim. O professor chegava a tal ponto, esse acesso ao conhecimento como um todo, que as pessoas duvidavam, daí ele fazia assim, ele não só fazia isso, como ele materializava, ele fazia daí a própria página do livro cair fisicamente no lugar que ele estava escrevendo, não é? Aí então Blavatsky vai, né? E ela tem contato com o que seria depois o mestre dela, mas mestre entre aspas, né? Porque o mestre nesse caso ele funciona só como um orientador, um preceptor. Enquanto a criança não está crescida, eu cuido, temporário, mas na verdade um monitor, mas a criança, não raras vezes, ela espiritualmente, ela é superior ao próprio mestre. Então você pega um Henrique José de Souza, né, o professor, no caminho que ele fez para chegar aos locais onde ele tinha que ir, eu já vou falar. Aí então ele tinha alguns seres que o acompanhavam, né, e que já o tinha acompanhado em outras vezes, e ele era então protegido, né, ciceroneado, não é que tenha que ensinar para. No caso de Blavatsky era a mesma coisa. Então, nenhum da linha dos Kuthumi teria o que ensinar a Blavatsky, nenhum da linha do Hilarião, do Moria, Serapis, o que seja, teria o que ensinar, né, porque ela tinha um trabalho que o trabalho deles dependia do trabalho dela, né? Então ela anda o mundo inteiro, em cada lugar que ela vai, tendo contato com adeptos iniciados, né, com ordens,
secretas ou reservadas, preparando, né, dando estofo para, assim, que tipo de conhecimento você vai fazer a transposição, a transição, para tentar preparar o Ocidente para que lá aconteça a sexta raça-mãe, no caso dos Estados Unidos, né? E ela fica nesse ir e vir dela, então é assim, realmente, a região da Rússia, região da Europa, Egito, região da África, né, Índia, Tibete, China, o mundo inteiro, né? E sempre teve a saúde muito instável, né? E sempre ficou doente. Tem um período que daí ela machuca a perna e aí ela fica com gangrena e ela volta, não sei se para a França ou para Inglaterra, e os médicos querem amputar a perna dela naquela noite, porque senão ela morre no dia seguinte. E essa assim, não e pronto, né? E no dia seguinte ela não tinha mais nem cicatriz, né, na perna. Então ela ela dominava de tal maneira a questão da cura magnética que ela se auto-engendrava, né? Aí se pergunta então por que ela morreu? Se deixou morrer porque talvez já tivesse terminado o trabalho. Tanto é que quando ela vai fazer essa transição, essa transposição do conhecimento para, né, o Ocidente, para criar a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, não é o conceito que se tem hoje de teosofia. E palavras dela de início, assim, eu vou fundar uma sociedade, né, onde possamos aglutinar, né, estudiosos, egiptólogos de maneira geral, para professarmos a questão do conhecimento magnético e alquímico, né, de um Paracelso, de um Amônio Sacro. Então ela lista todos os alquimistas, não tem a ver com o conceito de hoje de teosofia. Funda a sociedade, bom, antes de fundar a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, em 1875, no final de 1875, no início de 1875, ela cria um chamado Clube dos Milagres, porque a base, isso que é uma coisa muito interessante, a base do movimento, que depois viria a ser o movimento teosófico nos Estados Unidos, era formada por espíritas, a doutrina espírita, né? Que era a tônica. Então, funda no início de 1875 um chamado Clube dos Milagres, para atrair, veja como é muito interessante, né, o símile com o trabalho do professor, que eu vou falar em seguida, né? Que eu tô vendo porque o professor, antes de fundar a Dharana, né, ele funda uma loja chamada Samyama, né, no Rio, que é uma fase astral da eubiose. Exatamente. Né? Então daí a HPB, e se diz uma coisa muito interessante, porque se fala que a HPB é uma pessoa e HP Blavatsky é outra pessoa, e há um escrito de um dos orientadores dela, não me lembro se do Kuthumi, de um deles, eu até tenho esse escrito, se você quiser eu posso te mandar, onde é que daí então fala sobre isso, e tem a assinatura de pelo mestre, mas é a HPB falando sobre Blavatsky. Ah, sim. E aí tem a assinatura das duas. Bom, aí ela funda um Clube dos Milagres no início de 1875, para atrair esse entorno humano que daria base ao trabalho. Isso dura menos de um ano, daí alguns meses daí acaba, aí no final de 1875, então se escolhe um nome e se funda a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos. E várias pessoas fundaram, né, mas a tônica é o Olcott, Coronel Olcott, né, junto com o Blavatsky, que fundaram. Ele era o presidente de início, né. E aí se começa então essa divulgação para preparar, né, o país, as pessoas que karmicamente nasceram naquele país, para que então se criasse ambiência para o advento, né, da sexta sub-raça da raça ária. Só me diz uma coisa, a teosofia em si, por que foi fundada a Sociedade Teosófica? Eu já entrevistei aqui o presidente da sociedade. Sim, eu sei. Você lembra, né? Uhum. Só que eu não me recordo. Qual é o fundamento? O que era? Por que foi criada? A SBE a gente sabe, Sociedade Brasileira de Eubiose, você vai falar daqui a pouco.
Mas tem as séries e tem uma série de coisas ali e tem um aprendizado dentro daquilo, né? Aham. Qual é a fundamentação da sociedade teosófica? Sim, primeiro eu não faço parte da sociedade teosófica, Sim, mas, não é? claro, você Então, estudou, você sabe. vejo que tudo que a gente está conversando aqui, eu estou dando minha opinião como Jorge Antônio Ouro. como um discípulo da eubiose. Eu Perfeito. não tenho cargo, não tenho função, Claro, não sou da sociedade sim. teosófica, nunca fui, né? Da Sociedade Brasileira de Teosofia, né? Eu sou da STB, que é a Sim. eubiose hoje, né? É que a Sociedade Teosófica, ela não foi levada a efeito, a minha opinião, né? Sim, Pelo que a gente está claro, conversando. claro. É que, sabe quantos anos dura a Sociedade Teosófica com Blavatsky e Olcott, né, à frente nos Estados Unidos? 3 anos, Grego. De 1875 a 1878, né? E as divergências, os ataques, porque a Blavatsky fala assim, não vou dizer o que para não melindrar, não é? Uma parte, vou falar só outra parte. Assim, a partir de hoje cessa essa abordagem e começa a outra. Começa, né, como se fosse assim, a minha fase de dores. Então ela sabia que dali para frente era ataque direto, né? Era ataque direto, e a coisa Não deu outra. Não, a coisa foi de tal intensidade, né? E a dispersão dos membros da Sociedade Teosófica foi de tal intensidade, tal maneira grande, que quando chega em um período, né, assim, praticamente só está ela e o Olcott na sociedade, e endividado porque não conseguiram nem levar à frente a iniciativa. Aí se desfazem dos locais onde eles moravam para pagar as dívidas e vão para a Índia. No momento em que Helena Petrovna Fadeyev Blavatsky deixa Nova York e vai para a Índia, né? Primeiro para Bombaim, depois ela vai para Madras, onde na região chamada Adyar, dentro de Madras, ela cria a sede mundial do que viria a ser a Sociedade Teosófica. Nesse momento se interrompeu o trabalho teosófico, né, que teria por finalidade criar a sexta subraça nos Estados Unidos, e a partir dali nada está escrito. Tá. Então aquela iniciativa de transposição, toda aquela preparação que os mestres fizeram, os mestres segundo a teosofia, né, todos os Kutume, o Hilarião, os Moria, os Serafes, todo aquele povo que trabalhou para essa transição de conhecimento, e todos os livros escritos por Blavatsky para trazer esse conhecimento para o Ocidente, tudo aquilo, no momento, dá em nada. Não que não tivesse desenvolvido toda uma gama de teosofistas, como existe hoje no mundo inteiro, né? Pensadores, grandes pensadores, né? Que ajudaram muito a humanidade e ajudam muito a humanidade ainda hoje, mas para o trabalho que Blavatsky existiu e para o que ela foi preparada, que era pegar e fazer a transição do conhecimento do Oriente para o Ocidente, né? Da Índia para o Ocidente, com vistas a fazer com que surgisse a sexta subraça ária, né, com o Manu à frente, uma porção de coisas, e aí nessa época já existia o mesmo movimento embaixo, uma série de coisas que não vem ao caso. Isso, ponto final. O professor fala, o professor Henrique de Souza, quando o Blavatsky se muda, né, dos Estados Unidos para Adyar, né, aí então a humanidade decidiu adiar a sua evolução. Tá. Tá? Tanto é que daí depois, em 1878, 79, o que restou da Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, ele quase se funde com uma sociedade hindu, e iria inclusive mudar de nome. A escolha da Sociedade Teosófica foi uma discussão muito longa para que se escolhesse o nome, que não tinha a ver com o conceito atual de teosofia. O âmago, o que levava Blavatsky a criar esse movimento, não tem a ver com o que se conhece hoje com teosofia. A teosofia de hoje é um desenvolvimento do que Blavatsky trouxe para o Ocidente, né? Mas o trabalho que ela tinha que fazer, esse nunca foi feito, né? Nunca foi. Depois há variantes, então se pensa que daí
se cria a Ordem da Estrela como uma variante da Sociedade Teosófica, para daí então falar que Krishnamurti seria o Avatara. Depois ele mesmo reconhece e ele sabe que não é, ele dissolve a Ordem da Estrela. Então teve dissidência da Sociedade Teosófica, Rudolf Steiner fundou, depois a Antroposofia. Isso, Antroposofia, então, por aí vai. assim, ó, sabe, assim, as peças se separaram. Então Blavatsky sai dos Estados Unidos em 1878. 3 anos de Sociedade Teosófica somente. E depois ela fica na Índia, não é? E aí em Adyar Fundo, que seria a Sociedade Teosófica Internacional, a Sociedade Teosófica de Adyar. Né? Depois ela anda mais um pouco, né, pela região de Índia, Tibete e tal. Depois ela volta para a Inglaterra, 3 anos antes de morrer em 1891. Em 8 de maio de 1891. E o professor Henrique José de Souza nasceu em 15 de setembro? 8 de setembro? 15 de setembro de 1883. 83, 2 anos depois. Vamos dizer, tá. Tá? Então, esse foi. Assim, é interessante até conhecer, para as pessoas conhecerem, pelo menos assim, onde Blavatsky andou, o que ela fez, assim, são detalhes muito... Tem um Vida Inteligente, a história de Blavatsky, procura aí dentro do YouTube, eu já apresentei a história de Blavatsky, é um documentário muito bom. E é muito interessante porque, como aconteceu recentemente, né, então se tem muita coisa a respeito, é diferente, por assim, não vamos saber sobre a vida de Orfeu, o que se tem é oculto. Sim. Né? Vamos saber sobre a vida de Odin. Não existe uma vasta literatura. Nada, tem razão. Vamos saber sobre Han. Não existe uma vasta literatura. Vamos saber sobre Henrique José de Souza. O que tem é absolutamente oculto. O que vem à tona, o que vem para a internet, são fragmentos que se apoderaram ilicitamente, mas aos poucos vai ser dado. Né? Isso eu já te falei, cobro de novo hoje, está aqui. Eu sei, mas eu vou fazer. O APTA está me assistindo, vai me assistir. Não, mas nós vamos ter Tem que ter a biografia do professor Henrique José de Souza. É que assim, todo mundo conhece. Grego, é que assim, a biografia de Henrique José de Souza, ela tem que ser dada aos poucos, porque uma coisa é o que a gente vai conversar aqui hoje, por exemplo, a partir de agora, de aspectos da biografia do homem Henrique José de Souza, né? A parte oculta da vida do professor, essas foram as grandes diferenças entre o professor e Blavatsky, né? Tudo sobre Blavatsky está escrito, né? E aí então, ela teve quase que uma vida pública, né? E o professor Henrique José de Souza, tudo sobre ele está oculto, primeira coisa. Segundo, Blavatsky escreveu tudo e deu à humanidade, né? Como o professor teve que existir em um momento que seria necessário resolver a própria não consecução do trabalho nos Estados Unidos, né? E aí a antecipação então do trabalho que caberia ao Brasil como sétima sub-raça da raça ária, a questão do 8º ramo racial como semente da própria sexta raça mãe e mais outras coisas que fazem parte da vida do professor. Então, 99,995% do que ele escreveu ainda é reservado, é mantido oculto, né? Mesmo assim, os fragmentos ou partes que foram ilicitamente vazadas, né, nesse tempo, né, por pessoas mal intencionadas, ainda assim são um pequeno fragmento do que existe realmente do professor. E por que ainda não foi dado à humanidade? O professor dizia muito claramente, esse conhecimento é da humanidade, é para a humanidade, deem à humanidade aos poucos. Como então a gente está em um processo de fim de ciclo e a gente está vindo de uma não realização da sexta sub-raça nos Estados Unidos, e então ao desequilíbrio entre poder temporal e espiritual, que você pode ver hoje, é um desequilíbrio total, é só poder temporal e espiritual, né? E aí, então, quando isso vem para o Brasil, daí cabe ao Brasil desenvolver todo o trabalho da sexta sub-raça, da sétima sub-raça, do 8º ramo racial e com o Pátria do Avatara. Então, tudo que está escrito é para esse momento de já realizado. Como a gente está na transição, ainda é mantido reservado. Sobre JHS, sobre o professor. Temos tempo? Olha, estamos com 1h10. Mais um pouco então, mais uns 15, 20 minutos. Isso, temos. Pode ser? Claro, temos que falar dele. Falamos só de Blavatsky por enquanto. Puxa.
Era necessário porque para mostrar Claro, que daí então. isso cabe ao Brasil também, né? Sim. Então o professor Henrique José de Souza, ele nasceu a 0 hora de 15 de setembro de 1883. Há várias coisas que antecedem isso, mas eu não posso revelar, Tá. né? Quem quiser saber, entre na Sociedade Isso, Brasileira de Audiólogos, se perfeitamente. inicie e aos poucos tem acesso ao longo da vida inteira às coisas que ocorreram com o professor. E ele é esse tipo de ser que nasceu para. Só que o professor ele deveria vir para a face da Terra, deveria nascer, né? E o professor nasceu de uma família abastadíssima em Salvador. Nasceu em Salvador, na Bahia, né? E os pais do professor, eles eram donos assim dos estaleiros, de navios, do teatro, assim. Tanto é que a casa do professor, uma das casas do professor era no Palácio de Governo de Salvador, né, da aclimação, né? Ali era a casa de JHS, ele morava ali, né? Eles dominavam a economia do Estado. Então o professor deveria ficar só um período da vida dele desempenhando funções humanas, depois ele iria embora e um símile dele, né, que nasceu no mesmo dia, tomaria conta dos trabalhos humanos que caberiam ao professor realizar. E o professor, então, ele sempre teve uma vida assim muito estranha, né, como acontece com todos esses seres. Quando ele era pequeno, então ele sempre teve o dom de curar as pessoas, de fazer previsão e essas coisas todas, né? Mas tinha uma coisa muito interessante, que quando ele era pequeno, daí a família do professor e os irmãos dele pediam para ele nunca tocar nos alimentos antes de comer, principalmente quando ia comer pão, as coisas assim, porque onde ele tocava ficava perfumado e ninguém gostava de comer pão com perfume, né? E ele mesmo, quando criança, ele era conhecido como doutor mão santa, né? Onde ele colocava a mão, ele curava. E a vida dele sempre foi assim, né? E aí tinha que acontecer a ida dele ao Oriente. Sempre há essa questão de, por mais elevado que, então há um trabalho a ser feito na face da Terra para que a consciência venha, né? Pelo menos de início. E aí, em paralelo com a infância de JHS, a pré-adolescência dele, então havia um grupo de iniciados em determinado local. Sim. Que teria que vir para encontrar com JHS em Salvador, sem que o professor Henrique soubesse, né? Aí, então eles criam uma companhia de teatro chamada Tintim por Tintim, que vem de Goa, né? Na Índia, que era um enclave português na Índia chamado Goa, né? E aí eles vêm para se apresentar em Salvador. E a contraparte do professor, que era a dona Helena Jefferson de Souza, ela nasceu em Goa, né? E quando essa companhia de teatro, vou falando pausadamente para ver o que a gente vai conversando. Claro. Então, quando essa companhia de teatro vem para Salvador, daí a Helena, ela vem junto nessa companhia como atriz principal, né? Para encenar essa peça Tintim por Tintim. Nessa companhia de teatro, todos eram adeptos, né? E aí ligados diretamente àqueles que antes tinham orientado e conduzido o trabalho que a HPB teria que fazer, e uma vez encerrado o trabalho, se resumiu muito o contato que havia com eles, né? Depois, então, com esse evento do professor Henrique, essa companhia então se desloca para Salvador. E o professor gostava muito de teatro, e então ele ia todos os dias assistir os ensaios da peça, né? E todos que estavam ali sabiam quem era o professor, e o professor não sabia quem era quem estava ali, todos eles, né? E aí um dia, então, o ator principal que contracenava com a Helena, né? Ele adoece, e aí o diretor da peça, ele pergunta se o professor não quer
encenar no lugar de Helena. E aí ele diz que sim. Então ele vai e começa a encenar a peça com Helena, aí eles se apaixonam, né? E já estava escrito, porque ela é uma parte, é uma unidade nascida em duas partes, né? Essa seria a Helena que viria a falecer no acidente da Rua Augusta. Exatamente. Tá. Então, depois que eles se encontram, então é dito para o professor que eles têm que iniciar uma viagem, né? Ele abandona a família e ele segue de navio. Aí então eles saem de Salvador, aí de Salvador vão para Lisboa, né? Aí em Lisboa acontece o acidente e depois aí a viagem prossegue. Tem detalhes que daí não cabe, não pode dizer, não é o sim. caso, né? E aí essa viagem prossegue. Então o professor ele sai de Lisboa, daí ele vai para o Egito, em cima, né, na África. Daí sai do Egito, aí eles vão até o Ceilão, né, aqui embaixo na ponta, né? Depois do Ceilão eles vão para Allahabad, Índia, né? Quanto tempo durou essa viagem, tem ideia? Ele ficou em volta 1 ano e pouco. 1 ano e pouco, viagem longa. Sim, porque de navio, né? Sim, naquele tempo tem razão. Demorava muito. E aí teve um trajeto muito longo por terra, porque eles descem e aportam na capital, na época lá, Allahabad, que ficava aqui assim na Índia, e aí passam por Simla e sobem, né, até chegar em Srinagar, lá Sim. em cima na fronteira, né? E aí nesse período, então, aí o professor tem contato com quem devia ter, as coisas que deviam acontecer acontecem, e aí então ele tem ciência do que tem que fazer, né? Aí volta, depois da Índia, perpassa por... Que idade ele tinha nessa época? 16 anos. 16 anos. 1899. Tá. Nasceu em 1883. Né? Sim. Aí ele volta para Salvador, não é? E segue a vida normalmente. Por conta dessa fugida dele, então ele é colocado no internato, não é? Fica um tempo no internato e depois aí, como não faz bem para ele, como não poderia fazer, não é? Aí ele sai e toca a vida normalmente, e ele estudava medicina, né? Depois ele parou. E o irmão mais velho do professor, que era quem conduzia os negócios da família, morre, e aí o professor assume, e depois logo em seguida morre o pai do professor. E aí o professor, ele nasceu preparado para conduzir os destinos da humanidade, não negócios materiais. Aí em pouquíssimo tempo toda a fortuna material vira fumaça. Perdeu tudo. Tudo, absolutamente tudo. Aí se muda para o Rio de Janeiro, né? E aí já com a tônica para a qual ele nasceu. Bom, por conta do que aconteceu na viagem e que você citou um evento aqui, então esse período que o professor deveria ir nessa viagem e ficar, né, lá em Srinagar, ficar nos locais que já estavam reservados para eles e à espera dele, até 1921, quando então viria ele, ela e o filho deles para cá, para o Ocidente. Por conta disso, ele teve que voltar, né, e aí assume o trabalho de permanecer na humanidade e começa então um caminho que chama de caminho de espinhos, né, que é passar, por exemplo, pelo que passou Blavatsky, tentar criar um núcleo espiritualista, né, no Brasil, espiritualista, né, que aglutinasse, né, aqueles os quais tivessem a ver, para criar uma base, para disparar um processo que criasse a ambiência, que criasse espiritualmente em cada um dos brasileiros, ou uma parcela,
a ambiência para que então se fizesse aquilo que não se conseguiu fazer nos Estados Unidos, que se fizesse aqui, daí o de lá, o daqui e já o futuro. Então, passado, presente e futuro realizados juntos. Então, ele cria no Rio de Janeiro, em 1919 a 21, uma sociedade chamada Samiam. Antes, em Salvador, ele criou uma cidade chamada Alcione, de estudos, na época de estudos teosóficos também, não é? Sim. Mas ele larga, não dá certo. Aí ele vem para o Rio de Janeiro com a família, né? E aí funda uma instituição chamada Alcione, que é considerada como se fosse assim a fase astral do trabalho que viria a ser. Por um determinado tempo, né? Aí isso se interrompe, e aí então esses, né, do Tibete, da região onde ele esteve, começa a fazer a transposição, exatamente como foi feito com os Estados Unidos com o HPB, começa a fazer a transposição para o Brasil com Henrique José de Souza, e então eles criam em 10 de agosto de 1924, são 3 eventos que antecedem, 1899, sim, 1921, né, e 1924, né? Mas materialmente fundado em 10 de agosto de 1924 no estado do Rio de Janeiro, em Niterói. Sociedade Mental Espiritualista Dharana. O que é a Dharana? A Dharana é a 5ª rama budista do norte da Índia e oeste do Tibete, né? E era apoiado por fraternidades Simla, Gartok, Srinagar, Simla, Gartok, Srinagar, tinha mais outro que eu não me lembro, fraternidades que estavam apoiando o Dharana. Daí havia o trânsito de seres, né, Índia, Tibete, pessoal, que vinham periodicamente para lá, para cá, para dar suporte físico. Ao mesmo tempo, da mesma forma como foi dado suporte à criação, à cidade teosófica, né? Se esses de Jolko, esses ligados, né, a esse movimento e outros mais, né, então se envolveram na criação da base do que viria a ser Dharana. Então, tanto é que Dharana é como se fosse a fase budista, né, da Sociedade Brasileira, sim, de Obiose, ao início. E Dharana, o professor dizia que ela funcionava como um rádio-farol. Então teve uma fase em Dharana que foi anímica, né? Quer dizer, assim como o Blavatsky criou... Está no verdadeiro caminho da iniciação, tá se conta essa história. Então, assim como foi criado a Loja dos Milagres lá, para pegar atrás das pessoas, então Dharana de início tinha uma fase anímica para quê? Para as pessoas, né, para esse movimento. Fenômenos mediúnicos, assim, essas coisas. Que não eram mediúnicos, né, que eram provocados por... tem uma figura que daí é muito comentado na teosofia, que é John King, né? E é desconhecido, às vezes o pessoal tem como lenda, como mito, que John King que auxiliava Blavatsky quando ela tinha que fazer fenomenologia para atrair essas coisas assim, né? E o John King era freguesaço da Dharana, né? Ah, também? Não sabia, não sabia desse pormenor, não. Sim, e a gente sabe tudo sobre John King, né? Quem que ele era, o nome dele, de onde, para onde, por quê, né? E essa coisa. Bom, todos os que eram ocultos no movimento da teosofia de HPB, eles estiveram presentes em Dharana, e depois ainda na STB, e depois ainda na Eubiose, só que daí a diferença é que daí nós temos as informações em detalhes, assim, tudo que não foi dado à HPB, não que ela não soubesse, ela não podia revelar, né? E ela um dia ela falou, e há de vir um discípulo que falará aquilo que a mim não me foi permitido falar. JHS, professor. Então a eubiose detém todo esse, em detalhes, toda a parte oculta. Tá, né? Mas aí me diz uma coisa, só curioso, você está falando disso aí da revelação. As instâncias de Dzyan, por exemplo, é um negócio que até hoje, vamos dizer, foi até destruído, todo mundo sabe que
foi proibido, salvou-se, segundo se sabe, um único exemplar, alguma coisa assim? Não, isso é o que... É que assim, o acesso físico que se tinha na época era uma cópia, os originais estão agora onde sempre estiveram guardados. Tá, Todos eles, mas esse conhecimento ficou no tempo. Por que ficou parado no tempo? No tempo, como assim? Ficou no tempo de Blavatsky as instâncias de Dzyan. Não, é que as instâncias de Dzyan, elas falam de tudo o que aconteceu no quarto sistema de evolução até o momento em que a coisa é exteriorizada. Então quer dizer, não interessa para hoje? Não, interessa ainda. Interessa ainda. Tanto é que o estudo da teosofia, quem faz parte... O Kyuté, então, já conta a história de tudo, né? Não, e antes, né? Porque isso só 2 livros, né? Então. Mas são bibliotecas do tamanho de continentes. Pô, caramba! Não é? Para você ter uma ideia do que... E esse é o conhecimento que é da humanidade. Só que se, por exemplo, Blavatsky, ela trouxe um pouquinho assim de conhecimento e já foi tão transformador, imagina se traz todo o conhecimento. Bom, com certeza, tá. A gente conversou aqui outro dia, imagina se daí a gente pega e traduz o Vimanika Shastra e dá para os governos o conhecimento sobre como produzir realmente. Tem governo produzindo Vimana e eu creio que entre esse ano e o outro eles vão usar isso para um outro artifício estratégico de governo, para falar que são discos originais e não são. Mas imagina se traduzisse e se desse esse conhecimento sobre os Vimanas aos governos hoje. Nossa. A gente voltaria à época da Atlântida, onde todo o conhecimento técnico foi dado a seres inconscientes e afundaram um continente. Exatamente. A gente estaria determinando o fim da humanidade. Então, por isso que daí a própria Blavatsky, a senhora Blavatsky, ela deu um pouco do conhecimento, só o necessário para iniciar um trabalho nos Estados Unidos. O que teria sido a Sociedade Teosófica caso Blavatsky tivesse permanecido nos Estados Unidos? Nem se consegue imaginar. Não, né? Não dá para imaginar mesmo. Nem se consegue imaginar. Tá, vamos voltar ao professor. Professor. O professor então funda Dharana, né? E aí, quando o Dharana foi fundado em 1924, já existia aqui no Brasil, desde 1919, a Sociedade Teosófica no Brasil, para mostrar que depois, quando a Sociedade Brasileira de Eubiose muda de nome, né, em 1928, é em homenagem a Blavatsky, a senhora Blavatsky, e aos que a acompanhavam, e ao trabalho que deveria ter sido feito. Então, por sugestão e já havia uma preparação para, né, então, de 1924 a 1928, esse movimento que tem por função desenvolver as bases para a 6ª sub-raça no Brasil, para desenvolver a 7ª sub-raça no Brasil e desenvolver o 8º ramo racial, que é o ramo do Avatara, no Brasil. Por isso que Maitreya nasceu no Brasil, porque ele é o núcleo do 8º ramo racial. Sim. Então se muda em 8 de maio de 1928 o nome da Sociedade Dharana para a Sociedade Teosófica Brasileira, STB, né? E por que 8 de maio? 8 de maio é conhecido como o dia do Lótus Branco, que foi o dia da morte de Blavatsky. Inclusive se diz que Blavatsky ela morreu e foi cremada, né, lá em Londres. Duvido muito. Né? Ela passa por ter morrido, né, e que foi cremada, praticamente impossível, porque por mais imperfeito que tivesse o organismo dela, isso não aconteceria porque embaixo, né, se regenera qualquer organismo e se renasce, né, da morte à vida em pouco tempo, e não precisa descer muito para fazer isso. Né? Bom, aí o professor funda a STB, o nome muda para STB em 8 de maio de 1928. Daí se desenvolve um trabalho, né, ao longo desses anos pela Sociedade Teosófica Brasileira, onde daí já a partir de 1935 se começa a gestar um novo nome, uma nova designação, que é eubiose. Eubiose, existe um termo médico, eubioses e disbioses, que é equilíbrio e desequilíbrio. Mas o conceito de eubiose, aplicado à ciência da vida, ele foi gestado na sociedade. E nesse período da STB,
Então, todo o trabalho que não tinha sido feito nos Estados Unidos por HPB, todo o trabalho que competia a Henrique de Souza fazer só até os 19 anos, né? E todo o trabalho que competiu ele fazer depois, veio sendo acumulado, e o trabalho da eubiose, nesse período de 28 para frente, ele foi como uma série de imprevistos desejados, um dia sendo construído após o outro, e aí com uma grande diferença, né? Pela primeira vez, em todas as vezes que vieram esses para tentar restabelecer a lei, né? Aí se conseguiu chegar no resultado final. Se conseguiu? Por isso que daí o professor fala, né, que aí a vitória, 3 pontinhos, foi integral e radical. Bom, aí o professor, ele vive, então, ele iniciou a vida humana dele em 1883, né, em Salvador, e ele encerra a vida humana dele em 1963, de setembro, em São Paulo. Com 80 anos. 80 anos, exatamente. Ele sabia que seria com 80 anos, e os escritos mostram isso já desde antes, ele sabia, né? E ele tinha preocupação em conseguir que o corpo aguentasse até esse período para terminar o trabalho. Aí, de 63 a 69, esse trabalho ele é levado adiante pela contraparte do professor, né? E aí em 1969, então muda o nome, começando uma nova fase da eubiose, desse movimento, e aí então passa a se chamar Sociedade Brasileira de Eubiose, que é o nome que existe até agora. Sim. Nesse período em que daí o professor trabalhou humanamente, então ele começa a volta de 1924 até 1963 a escrever praticamente todos os dias, né? E isso que a gente chama de carta revelação, e que faz parte do acervo da eubiose e que é de acesso àqueles que fazem os graus então a eubiose tinha antes um grau aprendiz, uma preparação, depois um peregrino, que é uma preparação, 4 graus de iniciação, Manu, Yama, Karuna, Sarot, depois você entra para série interna. Quando entra para a série interna, faz parte de uma ordem que JHS criou, chama Ordem do Santo Grau, que é a mesma que acompanhou todos os Manus, todos os avatares e Budas, né, desde sempre. E aí nessa ordem, os membros dessa ordem têm acesso ao quê? Ao que JHS deixou escrito, né? E então ele escreveu todos os dias, né, até o dia em que ele morreu. O trabalho que ele tinha que fazer em todos os planos, né, foi feito. Nesse período em que a Sociedade Teosófica existiu, então o professor viveu no Rio de Janeiro, viveu primeiro em Salvador, né, depois se mudou para o Rio de Janeiro já para assumir o trabalho que caberia ele fazer, o trabalho cíclico, né, que a gente chama de obra. E aí então ele viveu no Rio de Janeiro, em São Paulo e São Lourenço. Ele ficou nesse circuito, né? Tudo que havia para ser feito em termos de conhecimento, em termos externos, o professor escreveu O Verdadeiro Caminho da Iniciação, um livro publicado, Os Mistérios do Sexo, um livro publicado, Ocultismo e Teosofia, ele publicou com o pseudônimo de Laurentos, né? São só esses. Depois aí o Tibete junto com o Mário Rosso de Luna, com o Mário Rosso de Luna, o Tibete e a Teosofia. Sim, o Mário Rosso de Luna mantinha contato direto com o professor, né? Mas não é dada a autoria, assim. O Tibete e a Teosofia, ele foi publicado, né, na revista Dharana, ele não tem uma publicação oficial do livro inteiro, né? E aí o professor concluiu e comentou porque foi uma obra póstuma, né? Ele terminou o trabalho de Rosso de Luna. E aí todo o trabalho tinha que ser feito, tanto com relação a revelações, quanto a parte de criação física da base, aquela assim, que por assim deveria ter sido feito nos outros locais e não se conseguiu, daí aqui no Brasil se conseguiu, né? Então se estabeleceu a base física, né, mental, espiritual, para a realização, né, de tudo que estava previsto. Tanto é que, por conta disso já ter sido criado, é que foi possível o nascimento do Avatara Maitreya em 1949. Eu quero que a gente interrompa por hoje
porque primeiro que fomos... Passou. Não, passou não importa, nós não temos problema com o tempo. A gente pode continuar se Exatamente, porque já está me vindo um monte de pergunta aqui que se eu começar a fazer, e são importantes, são relativas ao tema de hoje, tem muita coisa que a gente precisa desenvolver a partir disso aí que você está falando. Tem muita coisa para perguntar, eu não vou responder. Não, claro que não vai. Aham. Tudo bem, eu sei o que perguntar também, Tá, não então te preocupe. Mas tem coisas que precisam ser, por exemplo, enquanto você estava falando, só para deixar no ar aqui, tudo aqui começou, o que vocês estão assistindo hoje aqui, Mosaicos do Novo Ciclo, Jorge Antônio Ouro e o Eustáquio André Patrões, começou num convite em 28 de setembro de 2005, que eu nem sabia, já falei para vocês que eu nem sabia que dia era aquele, tudo isso aqui. Para mim, estou convidando alguém que foi indicado e vai conversar. Então, naquele dia nós fizemos, era uma data fabulosa, que eu quero voltar a falar sobre ela, 28 de maio de 2005. 28 de setembro. 28 de setembro de 2005, começou o Vida Inteligente, começou assim a sessão Mosaicos do Novo Ciclo, revelações sobre o passado e futuro da humanidade. Então, isso aqui que nós falamos naquela ocasião, é muito inerente ao que nós estamos conversando hoje. Sem dúvida. Então eu quero dar sessão de continuidade nisso, e se a gente fizer isso hoje, já estamos com 1h30 de programa. Umas 3 horas de programa. Vai dar, o pessoal vai se cansar. Né? Então eu não quero que ninguém se canse. Não, eu quero deixar essa hoje expectativa. Já teve informação suficiente, já. É bom deixar... Mas nós vamos dar sessão de continuidade. A próxima conversa nossa vai ser uma continuação de hoje. Tá. De hoje, que é importante. Mas você sabe que assim, daí tem coisas que daí eu não Fica não me frio, compete, como a gente diz aqui. Não se preocupe. Então, é isso aí, mas nós vamos conversar sobre isso aqui, vai ser bom. Então, acho que por hoje está muito bom. Já deu para dar o gostinho de muito que era mais. Deu para ver assim, Blavatsky nasceu com um trabalho que é pouco divulgado. O objetivo dela, né, era seria interessante que todo mundo conhecesse o trabalho de Blavatsky. Não, né? e o trabalho dela mesmo não era criar teosofia, não era a transposição do conhecimento, era criar o núcleo, o embrião para o desenvolvimento do que viria a ser o comando espiritual da sexta sub-raça da raça ária. Não aconteceu, houve uma queda, né? E essa queda é quando ela vai de volta para a Índia. Daí esse trabalho que competia a Blavatsky, há uma transposição, um transbordo para o Brasil, né? E aí, então cabe ao Brasil desenvolver então o núcleo espiritual e as bases da sexta sub-raça da raça ária, a raça bimânica, da sétima sub-raça da raça ária, a raça atabimânica, né? E também o oitavo ramo racial, e o oitavo ramo racial, né, é a família do Avatara, né? Donde possibilitou-se que daí nascesse o Buda, Maitreya Buda, no território brasileiro. Então, isso aí você vai poder falar. Isso aí você tá algumas coisas a gente pode falar, não é? Então isso é muito importante porque dá a ideia daquela sequência de trabalho, né? E é importante engrandece, na minha maneira de ver, engrandece muito mais o trabalho de Blavatsky, porque mostra que além do que ela fez, ela tentou criar uma coisa que suplanta a imaginação humana, né? E que não foi possível de realizar. E veio para o Brasil, e aí no Brasil nós conseguimos, nós fizemos. Isso aí que nós vamos dar sessão de continuidade. E eu acho que, e pelo que eu conheci pouco de Blavatsky e do professor Henrique José de Souza, ambos não gostavam de bajulação. Eles eram pessoas que era uma pessoa não gostavam muito de seguidores. Isso que é bacana. Eu acho o professor, ele tratava os discípulos por senhor, né? Então isso vai poder falar como é que ele era. Isso aqui nós vamos conversar. E ele dizia para os discípulos, a única forma de ser eu compreendido e sentido é cada um de vós seres um reflexo de mim mesmo. Bonito. E o querido amigo e irmão, que eu não vou cansar de falar nunca, o Alvin, que conviveu com o professor. Não dá para dizer que é uma pena que ele não esteja aqui, porque é bom que ele está aqui. Hoje está sentadinho aí, bonitinho, com aquele jeitinho dele sempre. E ele me aquele contava sorriso muito, de quem sabia as coisas. Isso, ele conviveu com o professor, mas isso nós vamos falar na próxima oportunidade. Jorge, muito obrigado por hoje. Hoje, nossa, ficou um gostinho bem gostoso de quero mais. Então, obrigado pela oportunidade de conversar sobre isso, é um assunto muito importante. Foi aquilo que eu falei no começo do programa, 1h30 atrás, são coisas que a gente não tem com quem conversar. Sabe para quê, Grego? É para que daí a gente contribua para que
termine esse processo de desconstrução da brasilidade. É isso aí. Um trabalho cósmico, espiritual, gigantesco, de milhares e milhares de anos, para construir um povo e um local como esse que é o Brasil e os brasileiros, porque aqui é a pátria do Avatara, e o Avatara, para se manifestar, ele precisa que cada um brasileiro seja um reflexo dele mesmo. É isso aí. Então, Esse processo de desconstrução, de falar mal do Brasil, isso, assim, como é um trabalho que já está realizado e que é irreversível, pega essas pessoas que se colocam dessa maneira e os retira da corrente. É como se você perdesse a sua condição de merecimento kármico de ser brasileiro ou de estar aqui agora, porque você abre mão, você vai e entrega teu passaporte espiritual e fala assim, não, esse país é uma porcaria, eu quero sair daqui. Então, saia, meu filho, volte daqui a 1000 vidas. Né? É isso aí. Jorge, muito obrigado mais uma vez, e para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.